Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje eu vou mostrar para vocês aí um gerador de simulados para a CTFL. É isso mesmo, né? Simulados que às vezes é tão complicado de achar aí na internet. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue aí gerar nossos próprios simulados conforme necessidade, conforme orientação que nós dermos, beleza? E para isso a gente vai estar utilizando aí o N8N, que é uma ferramenta incrível quando a gente fala aí em automação de processos mesmo, só que automação de processos em conjunto com inteligência artificial, beleza? Aproveito também para dizer que muito em breve mesmo, provavelmente eu vou estar lançando aí um curso específico aí sobre o N8N, que vai ser muito legal. Tem pouquíssimo material aí na internet. Até que tem bastante material surgindo agora, só que de forma aí muito desorganizada, sem uma sequência lógica. E eu vou mostrar esse curso aí para vocês em português, que também aí, né, a quantidade de materiais disponíveis realmente já é bem menor, para que vocês tenham acesso e também consigam fazer aí os processos de vocês. Beleza? Mas basicamente o N8N a gente consegue utilizar aí várias ferramentas, tools mesmo que eles chamam, de forma organizada para, no fim, gerar aí um workflow que no final das contas, né, acaba aí ajudando a gente, reduzindo o nosso tempo, né, reduzindo, na verdade, dando mais tempo para a gente, né, mas reduzir o tempo para fazer alguma coisa, né, nesse caso aqui, para criar simulados, beleza? Qual que é a ideia desse cara aqui? Bom, eu dividi aqui em dois fluxos, beleza? O primeiro deles é o Google Drive Trigger, que basicamente ele faz um trigger a cada minuto, né? Ele verifica se tem algum arquivo novo dentro. Bom, o que, que nós temos aqui? Basicamente aqui, iniciando, tem um Google Drive Trigger, que basicamente é um trigger dentro do meu Google Drive, obviamente que eu preciso, né, configurar minhas credenciais aqui, que já estão configuradas, né, que ele vai olhar para essa pasta sílabos, beleza? A cada minuto. E a cada minuto ele vai verificar se tem algum arquivo novo dentro dessa pasta. E se tiver, ele vai continuar meu fluxo, beleza? O que, que ele vai estar fazendo? O próximo, né, passo desse fluxo, o que, que é? Fazer o download, beleza? Considerando aí o ID do arquivo novo que foi feito, né, que foi incluído naquela pasta no meu passo anterior, beleza? E a partir disso, o que, que acontece? Ele vai armazenar, ele vai converter, vamos dizer assim, esse arquivo ele vai armazenar em um banco de dados vetorial, baseado em vetores, beleza? Que nesse caso aqui é o Pinecode, beleza? Então, o Pinecode aí tem é, um plano grátis, né, para quem quer utilizar ele, né, um banco de dados vetorial. O que, que é um banco de dados vetorial? É um banco de dados, vamos dizer assim, otimizado para questões de inteligência artificial, né? Então, a gente consegue converter, armazenar documentos de tal forma que a IA ela consegue extrair informações de uma forma mais simples, de uma forma que de fato ela consiga ler e entender aquele documento. Beleza? Ligado ao Pinecode Vector Store, eu tenho aqui uma inteligência artificial também, né, que a gente consegue configurar aqui qual modelo que ele vai estar utilizando aqui. Beleza? E aqui mais alguns componentes aí, divisão de texto, tal, e outras coisas aí referente ao Pinecode Vector Store. Beleza? Eu vou executar esse arquivo aqui para vocês verem o que, que vai acontecer. Né? Ele vai, obviamente, né, eu não tenho nenhum arquivo novo, eu já tinha os meus sílabos dentro daquela pasta, né, então ele disparou aqui, beleza? Ele armazenou esse cara aqui, vai estar convertendo agora
e vai armazenar dentro do meu Pinecone Vector Store, beleza? E ele está quase terminando, beleza? E aqui a gente consegue ver que ele extraiu 270 itens, né? Então, o que são esses 270 itens? Ó, aqui vocês podem ver, ó, o file name que foi extraído é o syllabus CTFL 4.0, beleza? E aqui várias informações aí que foram extraídas, beleza? Isso aqui, obviamente, né, que a gente não precisa estar entendendo. O importante que a gente precisa estar entendendo é o que ele fez, beleza? Que ele converteu esse arquivo e armazenou em um banco de dados vetorial. Aqui eu tenho o Pinecone aberto, né, e aqui a gente consegue ver que eu tenho o meu syllabus CTFL 4.0 armazenado aqui dentro do meu Pinecone, beleza? Utilizando esse namespace aqui, perfeito? Depois disso, o que acontece? Bom, eu armazenei meus syllabus dentro do banco de dados, ok? E aí eu tenho um outro fluxo, que é esse cara aqui, que aí sim o que ele vai fazer? Eu tenho um chat aqui, onde que aí sim eu posso perguntar para ele, né, como se a gente fosse utilizar o chat GPT, por exemplo, porém coisas específicas que estão dentro do syllabus, ok? Então essa aqui é a grande mágica, perfeito? Aqui eu tenho o meu agente de IA, é basicamente o que eu estou falando aqui para ele, né? Que ele tem que ser um especialista em qualidade, né? E precisa ensinar pessoas, beleza? Obviamente que a gente pode aí colocar coisas muito mais elaboradas aí para fazer sentido, beleza? Mas aqui para fins de teste é o suficiente. Aqui associado a ele eu tenho o meu modelo, aqui eu estou utilizando o GPT-4o, ok? Ele é um pouco mais caro, só que para esse tipo de questão, né, eu entendo que faça mais sentido do que outros modelos aí mais baratos, beleza? Aqui, questão de buffer, né, que eu estou colocando 10, né, basicamente para entender questão de contexto, né, então eu consigo fazer aí 10 perguntas, ok? E aí ele ainda vai considerar no contexto geral aquela minha primeira pergunta que foi feita, beleza? Então basicamente isso aí é o tamanho do contexto, ok? Depois disso, basicamente, meu agente de IA acessa o meu banco aqui, beleza? Que ele vai estar conectado justamente ao meu Pinecone Vector Store, que ele vai estar justamente utilizando o Syllabus Index dentro do namespace Syllabus que está armazenado dentro do meu banco de dados vetorial. Perfeito? E aqui tem mais algumas coisas, algumas ferramentas conectadas a ele. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma calculadora para mostrar para vocês que interessante, né? Se eu fazer uma pergunta para ele gerar os simulados, obviamente, para isso, ele não vai utilizar uma calculadora, mas, eventualmente, ele pode estar utilizando. Então, é muito interessante. Vou mostrar aqui, funcionando para vocês, é muito interessante, beleza? Então, vou abrir o meu chat aqui. Primeiro, para exemplificar, eu vou falar assim, ó, quanto é 1 mais 1? Okay? Vocês podem ver que ele vai estar executando aqui, beleza? E olha só, ele executou minha calculadora. Olha só que interessante, ele executou minha calculadora, porém ele não executou justamente o meu banco de dados vetorial onde está meu syllabus, porque para essa resposta aqui, ele não precisou acessar o syllabus, né? Então, esse é um dos grandes contextos, né? Um dos grandes funcionamentos, a grande lógica por trás do N8N, né? Então, a gente consegue aí plugar várias ferramentas e meu próprio agente, ele consegue escolher a melhor ferramenta para resolver determinado problema, para resolver determinada pergunta, para responder determinada pergunta que eu estou fazendo aqui, beleza? E agora sim, vamos fazer uma pergunta legal. Crie um simulado de 5 perguntas com 4 alternativas cada sobre os sílabos. Foque na certificação. Foque nas questões de uma certificação. Beleza? Então, olha só que legal. E vamos executar ele. Vamos ver o que ele vai estar fazendo agora. E agora, a gente espera que ele vai estar... Ó, agora sim, ele está acessando aqui meu banco de dados, ele está lendo o meu syllabus e, com base nisso, ele vai tentar responder aí o meu simulado. Então, olha só que interessante. Ele não entendeu aqui que é uma certificação, né? Nesse foco nas questões de uma certificação. Por quê? Provavelmente, dentro do meu syllabus, talvez não fique claro esse tipo de coisa. Então, eu vou mudar um pouco a pergunta, ok? E outro ponto importante, né? Normalmente, para esse tipo de arquivo,
o interessante é converter para um outro formato, normalmente o formato Markdown, para depois sim consultar esse documento, né, armazenar esse documento de uma forma mais interessante para uma inteligência artificial, beleza? Então, vou mudar um pouco a pergunta. Eu vou simplesmente usar esse início aí. Vamos ver se ele vai conseguir responder para mim agora. Beleza? Ele novamente está acessando o meu syllabus, beleza? E agora sim, ele está gerando o meu simulado. E olha só, agora ele gerou minhas 5 questões, justamente com 4 alternativas, né? Então, fazendo simulados para a gente estar respondendo. Ó, o que é um teste de caixa preta? Qual dos seguintes não é um tipo de teste funcional? O que é um teste de regressão? Qual a principal diferença entre verificação e validação? Essas questões cobrem conceitos fundamentais de diferentes tipos de testes de software, focando em objetivos e práticas comuns na área. Então, olha só que legal. Com base no meu arquivo syllabus, né, ele está gerando aí simulados para a gente estar aí utilizando numa certificação. Muito legal, né? Então, isso aqui, né, realmente foi aí um overview sobre o né, de que forma a gente pode estar utilizando aí o N8N. Ele realmente aí é muito poderoso, dá para fazer bastante coisa para ele, então fiquem de olho aí no curso em breve, dá para fazer muita coisa bastante interessante, beleza? Então seria isso e até o próximo vídeo.